Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre o pedido de demissão do CEO do Clube do Remo que aconteceu nesta quinta-feira, mas que teve uma reviravolta no fim da tarde. A gente vai explicar para vocês neste conteúdo, falar também sobre as obras no gramado do Baenão e também do centro de treinamentos lá em Outeiro. Tem imagens aí nas redes sociais de como está essa reforma, esse reparo no gramado do centro de treinamentos, e a gente vai conversar com vocês sobre essa questão tão importante que é a estrutura do Leão Azul Paraense neste ano de 2025. E também conversar sobre a situação do Campeonato Paraense, porque o STJD pode estar dando um passo importante para o retorno da competição, e a gente vai estar explicando para vocês também neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Beleza? A meta para esse conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. 1000 likes é a meta para este conteúdo. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. E lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch Grão-Pará, para você, claro, realizar sempre as compras dos mantos do Leão Azul Paraense com o melhor atendimento da cidade e aproveitar também as ofertas que sempre estão à disposição do Fenômeno Azul, além de comprar por lá também os ingressos para as partidas do Remo em Belém do Pará. Vá lá nas lojas parceiras, sempre com condições especiais para a torcida remista. Recado especial também da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer realizar o sonho da casa própria de maneira segura e tranquila, com uma empresa respeitada no mercado imobiliário do norte do Brasil. Além de tirar a documentação da tua casa com parcelas especiais para inscritos do canal, além também de encontrar inquilinos de confiança para o teu imóvel. Entre em contato com a GB Advocacia Imobiliária, fala lá com a doutora Juliana Bruno, que ela vai te ajudar a resolver todos esses problemas na questão aí do teu imóvel. Recado especial também do Atacarejo Canodense, que toda segunda e quinta-feira te dá 5% de desconto nas compras realizadas no dinheiro e também no Pix, além de entregar, é claro, na tua casa aqui em Belém e na região metropolitana da capital paraense. Vá lá no coração do bairro de Canudos e aproveite as ofertas do Atacarejo Canodense. E o recado especial também da Jordão, som e iluminação. Em toda a região norte e nordeste, você pode contratar a Jordão Som e Iluminação para o teu evento, casamento, 15 anos, aniversários, formaturas, enfim, tudo o que você imaginar, todos os equipamentos de som e iluminação para o teu evento, a Jordão vai te ajudar. Entre em contato no WhatsApp e contrate a Jordão Som e Iluminação para arrebentar no teu evento e, claro, guardar nas memórias momentos tão inesquecíveis com a tua família. Bom, galera, vamos lá. Bora conversar com vocês aqui sobre, primeiramente, essa questão do Campeonato Paraense, né? Porque amanhã o STJD vai fazer lá a análise da avocação sobre os pedidos, né, dos 7 times que entraram lá com uma solicitação no STJD para que o Campeonato Paraense seja, de uma certa forma, logo julgado e consiga retornar a bola rolar o mais rápido possível. Entretanto, como essa avocação vai acontecer amanhã, numa sexta-feira, não vai, de uma certa forma, sabe, na minha opinião, dar tão certo assim, porque na segunda-feira já tem julgamento marcado no pleno do TJD, nos casos lá do Remo, da Tuna e também do Capitão Poço. Lembrando que o Bragantino não recorreu da decisão da punição que perdeu 6 pontos. Ou seja, se o pleno do TJD já vai julgar na próxima segunda-feira, possivelmente o campeonato ainda vai para a última instância lá no STJD, seja com Tuna, Capitão Poço ou Remo, ou seja também com a equipe do Independente, que é outra interessada, a equipe que caiu para a Série B1 do Parazão, é mais uma equipe também interessada nessa questão do julgamento. Então não se espantem se realmente for parar
no STJD. A federação mais uma vez se manifestou através aí do André Cavalcante, diretor jurídico, que por ele o campeonato já voltaria na próxima semana. Agora, é claro, precisamos, né, entender uma coisa. A federação vai ter a confiança de, depois do julgamento do pleno, já refazer a tabela e já marcar as partidas, ou ela vai aguardar o julgamento no STJD e correr o risco depois, né, das partidas serem anuladas. Se tiver uma segurança jurídica para isso, acredito que a federação vai marcar os jogos depois desse julgamento da próxima segunda-feira. Então, existe sim a possibilidade do Campeonato Paraense retornar na próxima semana. Vamos aguardar as informações, obviamente, aguardar também esse julgamento que vai acontecer na próxima segunda-feira no pleno do TJD. Bom, galera, eu queria agora conversar com vocês sobre dois assuntos muito importantes, né? O Remo está lá em Barcarena, na intertemporada, já que o Baenão está passando aí por reformas, reparos no gramado, e o CT também está passando por reformas no gramado. Daqui a pouco a gente vai mostrar as imagens, inclusive, do CT. Mas eu estava lembrando de uma situação que alguns amigos meus fizeram lembrar hoje, né? O Papelim, ele deu entrevistas no mês de dezembro, junto com a própria comissão técnica, dizendo na época de que o Baenão, junto com o NASP ali, né, toda aquela estrutura, seriam suficientes para realizar a pré-temporada. Aí eu fico pensando, né, se o Remo tivesse feito a pré-temporada logo numa cidade do interior, que a gente sabe que as prefeituras acabam oferecendo a estrutura para receber o Remo, né, geralmente rolam amistoso ali com as seleções locais, poderia ser Barcarena, inclusive. Se o Remo tivesse se planejado, né, e levado a equipe para fazer a pré-temporada nessas cidades e o Baenão tivesse passado por reforma do gramado. Porque, infelizmente, deixaram para reformar só agora. Quem diria, né, que um campo só para treinar iria ter problemas com as famosas chuvas. Só que, além disso, além de ter só um campo para treinar, muito possivelmente, gente, eu não sou engenheiro agrônomo, mas muito possivelmente o Baenão não recebeu a manutenção devida, a manutenção correta. Aí por quê? Eu estava lembrando aqui, inclusive eu postei um vídeo mais cedo no Instagram do Chaves, eu estava lembrando do ano passado. O Remo, neste mesmo dia 20 de março, estava enfrentando ano passado o Amazonas pelas quartas de final da Copa Verde, um jogo no Baenão, onde o Remo venceu por 2-1, inclusive o jogo em que o Ribamar fez o gol da vitória, né? O Amazonas do Sassá, do Diego Torres, Amazonas da Série B, e o Remo conseguiu de virada vencer a equipe amazonense. E o Baenão, com um gramado muito bom, a equipe que treinava no Baenão também, e não tinha esse problema que está tendo agora da troca do gramado, dos problemas estruturais que a gente acabou vendo. Então, por que no ano passado existia esse cuidado maior, existiam esses reparos, sem precisar o Remo ter ido para outra cidade? Lembrando que ano passado também o Remo realizou a pré-temporada em Belém e o Baenão não foi fechado para reformas durante ainda a disputa do Parazão, ainda no mês de março, porque não teve a manutenção devida, a manutenção correta. Simplesmente isso. Então agora, depois de todos esses problemas, tudo que aconteceu envolvendo a preparação para o jogo do Criciúma, só agora é que as reformas, os reparos, na verdade, estão acontecendo lá no gramado do Baenão. Gramado esse que foi doado na época do Retorno do Rei, né, por um torcedor lá de Castanhal, que mandou a grama, doou para o Clube do Remo a grama, né, e agora ele está passando por esses reparos aí, por essas trocas. Então, tudo isso, infelizmente, é erro de planejamento, é erro aí na gestão, por não ter cuidado devidamente do gramado do Baenão. E o pior de tudo, ter adiado tanto os reparos no gramado do centro de treinamentos. Lembrem-se, ainda não é uma reforma do projeto que estão prometendo que vai ter para o CT, outro projeto que vai ter para o Baenão. Lembrando que a prioridade era a reforma do Baenão antes do CT, então vão ter que acelerar essa questão do CT, porque o Baenão também está com esse tipo de problema, né? Mas são reparos emergenciais para que a equipe consiga treinar em Outeiro também. Utilize no Baenão a estrutura do NASP, pegue o ônibus e vá para Outeiro
ali pelo meio do ano, quando as obras estiverem prontas no gramado. Inclusive, algumas imagens começaram a rodar hoje nas redes sociais, né, aí da reforma no gramado do CT e Outeiro. Inclusive vocês podem ver aí a areia, né, as placas de gramas também, uma imagem aí um pouco mais de cima, também da grama sendo colocada lá no CT, e alguns trabalhadores fazendo ali os reparos no gramado do CT e Outeiro. Que eu repito, gente, tem os campos, mas estrutura realmente de CT, com cozinha, academia, o próprio NASP, né? Enfim, outras questões, realmente só depois que esse projeto sair do papel, que esse projeto for apresentado. Projeto esse que foi prometido pelo CEO do Clube do Remo, André Alves. Inclusive hoje, segundo as informações do jornalista Nelson Torres, lá no Twitter, o André Alves teria entregado o lugar, pedido demissão do cargo de CEO, por estar sendo, de uma certa forma, tendo o seu trabalho dificultado dentro do Clube do Remo. Para não falar outra coisa aqui. Tendo o seu trabalho dificultado por pessoas que, infelizmente, parece que não querem que o clube evolua. E eu falei aqui, uns dias atrás, de que se existem pessoas que estão colaborando para que isso aconteça, uma pessoa poderia tomar atitude e encerrar com essa palhaçada. Quem seria? O presidente Tonhão. Porque ele tem um poder da caneta, é ele que manda no clube, ou deveria mandar, né? Para tomar essas atitudes. Outra coisa, cadê o Condel? Que a gente sabe que é da situação a maioria dele, que está do lado do Tonhão. Por que o Condel também não faz as cobranças devidas? Eu digo Condel, a maioria, porque a gente sabe que existe lá uma oposição também, que não tem tanta força, mas que existe. Por que o Condel aceita tudo que o Codir faz? Então, gente, tudo isso que acontece, esse sistema que existe, seria muito simples de resolver se o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, tomasse as atitudes e não deixasse que isso acontecesse. Não deixasse que acontecesse na maneira estrutural, na maneira agora de um trabalho que é para ter sido feito, ou já era para ter sido feito em relação à entrega de projetos e de mudanças aí em relação à profissionalização do clube, mas não, vão empurrando com a barriga. E é como eu falei hoje, inclusive, para alguns amigos em alguns grupos de WhatsApp, é claro que a fase do Remo em campo reflete também em todo o estresse que a torcida do Remo está vivendo. Porque talvez se o Remo estivesse bem na Copa Verde, estivesse bem na Copa do Brasil, né, estivesse jogando mais bola, talvez a torcida não estivesse tão preocupada com a questão estrutural. Ela está preocupada com razão, porque a Série B está se aproximando e o Remo teve todos esses problemas aí também em relação à parte estrutural. Mas a torcida vem cobrando isso há muito tempo. Há muito tempo. Ano passado, quando o Remo conquistou o acesso para a Série B, vieram algumas pessoas aqui, claramente, que são apoiadores do Tonhão. E assim, gente, eu repito mais uma vez, assim, sabe? Eu não tenho nada contra ninguém, nenhum dirigente do Remo, nada pessoal contra ninguém. Tudo que eu falo aqui em relação a críticas é para que meu clube melhore. E quando a gente passou o ano passado todo criticando o departamento de futebol e que deu certo graças ao trabalho do Rodrigo Santana, que salvou a temporada com o acesso, veio muita gente dizer aqui, tá aí, secador. Tá aí, o Remo subiu, enfia a língua naquele lugar, tá comemorando por que o acesso. Então, gente, eu vou seguir falando aqui no canal, vou seguir fazendo as minhas críticas. Quando as coisas melhorarem, a gente vai trazer as informações aqui. Porque eu não tenho um lado político nenhum dentro do Remo, sabe? Eu torço pelo Remo. Só que eu não posso fechar os olhos para algumas situações. Nunca. Nunca mesmo. Então, o que é para ser criticado, tem que ser criticado. Então, essas pessoas dentro do Remo, elas precisam escutar essas críticas e entender que é do caráter construtivo de toda crítica. Para que o clube melhore, para que o clube saia desse ostracismo, desse amadorismo e caminhe para o lado da profissionalização. Aí, no fim da tarde, aconteceu uma reunião entre o presidente e o CEO e foi resolvido. O CEO vai permanecer. Tanto é que é verdade, inclusive o Magno
trouxe lá no Twitter dele que seria mentira isso. Não foi mentira. Não que o Magno não tenha as fontes dele, mas não foi mentira. Rolou a reunião. Tanto é que, se tivesse sido mentira, a assessoria teria desmentido na hora. O próprio CEO do Remo teria desmentido na hora, com um simples tweet. Teve a reunião depois e convenceram o cara a ficar. Inclusive com a promessa de que o projeto vai ser apresentado. Era para ser apresentado ao fim dessa semana. Vamos aguardar se vai ser. Para que finalmente o Remo tire do papel esse projeto. Mas tudo isso está acontecendo porque a torcida está pressionando, está cobrando, e os caras tiveram que se mexer. Porque, como eu disse, se o Remo tivesse bem dentro de campo, talvez estivesse empurrando com a barriga, e ninguém iria lembrar disso dentro do Remo em relação às melhorias, que a gente sabe que precisa melhorar em vários aspectos. Então que, sabe, as pessoas trabalhem, apareçam, sem precisar ficar mandando recado, para que o Remo saia dessa situação. Saia dessa crise sem fim que vive aí em relação à questão política, a questão de pessoas que querem puxar o Remo para trás, e caminhe realmente para uma profissionalização, para uma estruturação, porque a torcida vai seguir cobrando. A torcida só vai ficar quieta quando ela vê a coisa acontecer. Só falácias, só palavras não vão adiantar. Seja um canal cobrando ou não. Porque a torcida do Remo ela cobra anos, muito antes dos canais existirem, muito antes, mas talvez até da própria grande mídia, né, fazer o trabalho que faz. Porque a gente ama o Remo e quer que o Remo evolua, simplesmente. Vamos aguardar o desenrolar de todas essas situações. Galera, recado especial aqui para vocês dela, a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Hoje à noite tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Será que a seleção brasileira finalmente vai engrenar sob o comando do Dorival Júnior? As cotações já disponíveis para vocês. Pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code na tela, também acessa o link que vai ficar no primeiro comentário fixado e profetize com a Bet do Brasil e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Recado especial também do Específico, Mercênio Específico de Matemática, para você que quer investir nessa componente curricular. As últimas turmas aí presenciais em Belém e Ananindeua estão à disposição. Entre em contato e comece a mudar de vida investindo no teu conhecimento. E também o recado especial da DNA Cursos Técnicos, para você que quer ingressar aí na área da saúde, com direito a estágio para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato com a DNA e conheçam os cursos disponíveis agora mesmo. É isso, meus amigos. Mais uma vez, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, comentem os assuntos deste conteúdo, mesmo que você não concorde com a minha opinião, deixe teu comentário. Verifica também a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!